A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, dou-vos as boas-vindas a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. A propósito, hoje são 54 programas. Este é o 54º Raio-X da Bíblia. E vamos começar, como de costume, com uma oração, e tomamos hoje o Salmo 142. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gritando a Yahweh, eu imploro. Gritando a Yahweh, eu suplico. Derramo à sua frente o meu lamento. À sua frente exponho a minha angústia, enquanto o meu lamento desfalece. Mas tu conheces o meu caminho. No caminho em que ando, ocultaram para mim uma armadilha. Olha para a direita e vê, ninguém mais me reconhece. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que olhe por mim. Eu grito a ti, Yahweh, e digo, tu és o meu refúgio, minha parte na terra dos vivos. Dá atenção ao meu grito, pois já estou muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Faz-me sair da prisão para que eu celebre o teu nome. Os justos se ajuntarão ao meu redor, por causa do bem que me fizeste. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos que este programa é o 54º Raio-X da Bíblia. E vamos retomar o tema da semana passada, no contexto da interpretação da Bíblia, que era o tema do método retórico. Dizíamos na semana passada que a retórica era a arte de compor discursos persuasivos e que este método partia do princípio de que os discursos bíblicos foram escritos para persuadir o ouvinte, para convencer o ouvinte ou o leitor a abraçar os caminhos de Deus e a repudiar o mal. E dizíamos que, segundo este método, para interpretar um texto bíblico, era preciso prestar atenção às estratégias de persuasão presentes no texto. E estratégias de persuasão eram aquelas técnicas que o autor ou o orador usa para persuadir o leitor ou o ouvinte do seu discurso. E dentre as várias técnicas de persuasão, destacamos a lógica do discurso, quer dizer, falar ou proferir um discurso lógico. Também são estratégias de persuasão as reações emocionais do auditório e também a credibilidade do autor. Eu gostaria de deter-me um bocado mais nestas três
estratégias de persuasão que não aprofundamos no estudo anterior. No estudo anterior, abordamos mais a questão da linguística, repetições, provérbios, ou comparações, ou rimas, e dizíamos repetições de palavras, repetições de temas e de ideias. Mas hoje gostaria, ao retomar o tema do método retórico, gostaria de deter-me agora mais na segunda estratégia de persuasão que acabo de mencionar. Dizia que a primeira era a lógica do discurso, a capacidade de proferir um discurso lógico, e isso ajuda muito a persuadir o ouvinte ou o leitor do meu discurso. A segunda estratégia dizia que são as reações emocionais do auditório, a capacidade de usar uma linguagem que provoque uma reação emocional. E a terceira dizia que era a credibilidade do autor, a capacidade de mostrar que eu conheço, que eu domino o tema do meu discurso. Então, os discursos bíblicos, também eles obedecem e estas, digamos, e estas três estratégias de persuasão. O autor bíblico, o orador bíblico, se queremos, ele também usa estas três estratégias: a lógica no discurso, a provocação de reações emocionais e também a autoapresentação como alguém que domina o tema. Então, estes são muito importantes: a lógica do discurso, as reações emocionais do auditório ou do ouvinte, e depois a credibilidade do autor. Quer dizer, poder fazer um discurso, proferir um discurso credível, porque o orador ou o autor domina o tema. Mas hoje gostaria de centrar-me e até de limitar-me mais à segunda estratégia de persuasão, que são as reações emocionais do auditório. Daí o tema específico para hoje é o uso das emoções na interpretação e pregação da palavra de Deus. Este é o tema dentro do outro tema, que é o método retórico, que é também no contexto, que é colocado no contexto da interpretação da palavra de Deus. Recordar que é muito importante este tema da interpretação da palavra de Deus. Então, estas são as ferramentas que que pretendo facultar aos irmãos que acompanham este programa, que para interpretar a palavra de Deus precisamos de alguns métodos, e os métodos fornecem algumas, que poderíamos chamar algumas ferramentas. Então, o método retórico é uma dessas ferramentas que o intérprete, o catequista, o ancião, ou o padre, ou a irmã, todo o leitor que queira interpretar um discurso bíblico deveria servir-se desta ferramenta que se chama de método retórico. Mas dentro do método retórico temos muitas outras ferramentas, e uma delas é a interpretação das emoções. Não é? Então, repito, o tema específico para hoje é o uso das emoções na interpretação e pregação da palavra de Deus.
E o texto base que vamos usar hoje é segunda carta de Paulo aos Coríntios, ou se queremos, dentro do contexto da retórica, podemos dizer, é o segundo discurso de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 16. Então, segundo discurso de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 16. O texto diz o seguinte: versículo 1. Oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura da minha parte, mas não há dúvida, vós me suportais. Versículo 2. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Dispusei-vos a esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-me como virgem pura. O versículo 2 diz: experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Dispusei-vos a esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos. Não a quem devo apresentar-me, não é? Mas a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Versículo 3. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade de vida a Cristo. Versículo 4. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus, diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. Versículo 5. Todavia, julgo não ser inferior em coisa alguma a esses eminentes apóstolos. Versículo 6. Ainda que seja imperito no falar, não o sou no saber. Em tudo e de todos os modos vos-lo mostramos. Versículo 7. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Versículo 8. Despojei outras igrejas delas, recebendo o salário a fim de vos servir. Versículo 9. E quando entre vós sofri necessidade, a ninguém fui pesado, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram a minha penúria. Em tudo evitei ser-vos pesado e continuarei a evitá-lo. Versículo 10. Pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que este título de glória não me seja arrebatado nas regiões de Acaia. E por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Versículo 12. O que faço, continuarei a fazê-lo, a fim de tirar todo o pretexto àqueles que procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. Versículo 13. Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. Versículo 14. E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça, mas o fim destes corresponderá às suas obras. E versículo 16. Repito, que ninguém me considere insensato
ou então suportai-me como insensato, a fim de que também eu me possa gloriar um pouco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje. E dizíamos que era o 54º tema. Quer dizer que já, graças a Deus, já lá vão 54 temas dentro deste nosso programa de estudo bíblico, o raio-x da Bíblia. O nosso tema de hoje dizíamos que o uso das emoções na interpretação e pregação da palavra de Deus. Já lemos na primeira parte o discurso de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 16. Agora, como é que podemos interpretar este discurso partindo das emoções que Paulo usa? Porque disso, de fato, se trata a interpretação da palavra de Deus partindo das emoções. É um exercício
de interpretação ou de leitura da palavra de Deus que consiste em identificar as emoções que o orador pretende suscitar nos seus ouvintes ou nos seus leitores. Se o discurso for escrito, é nos seus leitores. Se o discurso for oral, é nos seus ouvintes. Então, repito, interpretação da palavra de Deus partindo das emoções consiste em identificar as emoções que o orador pretende suscitar ou provocar no ouvinte, se o discurso for oral, ou pretende provocar no leitor, se o discurso for escrito. Dissemos no nosso curso bíblico anterior que a Bíblia contém muitos discursos que visam convencer o leitor. E estes discursos são discursos escritos na nossa Bíblia, mas têm uma gênese oral. Eram discursos orais que depois foram escritos. Então, para interpretar um discurso bíblico, neste caso, um discurso de Paulo, o que é que devemos fazer? O que é que o catequista, ou o que é que o ancião da comunidade, ou o animador do núcleo que vai orientar ou presidir a oração do núcleo num determinado dia, ou o padre que vai fazer a homilia sobre um discurso de Paulo, ou um discurso do Antigo Testamento, sei lá, um discurso de Jesus Cristo. O que é que o intérprete deve fazer, digamos, antes de ir fazer a homilia ou fazer a explicação da palavra de Deus na sua preparação, não é? No momento de preparação para a homilia, no momento de preparação para a explicação da palavra de Deus numa celebração dominical da palavra ou numa celebração no núcleo. O que é que a pessoa deve fazer? Deve identificar as emoções que o orador pretende suscitar no seu destinatário. Este destinatário pode ser ouvinte ou pode ser leitor. Então, é isto que vamos tentar agora. Eu vou exemplificar, partindo do texto que acabamos de ler, do discurso de Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, 11, 1 a 16. É claro, antes de começarmos a identificar as emoções, gostaria de esclarecer que este método tem raízes no mundo greco-romano, no mundo dos gregos e dos romanos. E eles ficaram, digamos, muito famosos na antiguidade como grandes oradores e também grandes estudiosos dos discursos, grandes estudiosos da retórica. Então, a base histórica ou a gênese, a origem deste método retórico é mesmo a cultura dos gregos e dos romanos. Então, vejamos, por exemplo, se quiséssemos interpretar o uso das emoções neste discurso de Paulo, a primeira
constatação é que Paulo, no versículo 2, diz: experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Então, aqui, Paulo, ao usar ou ao dizer que ele experimenta ciúme semelhante ao de Deus, ele pretende provocar a alegria no ouvinte. Também gostaria de precisar que emoções, embora nem sempre sejam sinônimas de sentimentos, não é? Os psicólogos e também os estudiosos deste método da retórica nem sempre consideram emoção como sinônimo de sentimento, porém é possível, para estarmos todos no mesmo, digamos, nível, é possível, e eu neste estudo bíblico vou usar o termo emoção como se fosse sinônimo de sentimentos, embora de fato nem sempre o seja, não é? Então, o fato de Paulo usar no versículo 2, ou o fato dele dizer: experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Então, todo ouvinte, ou todo o leitor atento, vai sentir a alegria. Que bom que o apóstolo é ciumento, não é? É ciumento por mim, por nós, como igreja, como comunidade. Então, esta capacidade de provocar esse sentimento de alegria é importante, é digno de nota aqui, não é? Então, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Aqui, então, temos este é um uso de emoção no discurso, para que, então, o ouvinte, ao experimentar a alegria, não é, seja mais aberto para escutar a mensagem principal. Então, mover o ouvinte a alegrar-se é uma estratégia de persuasão importante que Paulo usa e que também nós podemos usar nas homilias e nas explicações, né, da palavra de Deus, como dizia antes, do núcleo ou em algum grupo, numa casa religiosa que leem e partilham a palavra de Deus. Repito, não é suficiente tomar uma leitura da palavra de Deus e começar a inventar algumas explicações. Então, é bom que todos façamos o esforço para fazer uso, não é, destas ferramentas que os estudos bíblicos nos oferecem. Neste caso, prestar atenção, não é? Prestar atenção às emoções que o autor pretende suscitar, ou o orador pretende suscitar. Então, aqui a primeira emoção, ou o primeiro sentimento, é a alegria. Quando Paulo diz: experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Cada um de nós sentir-se-ia muito feliz, não é? Ficaria muito feliz ao saber que o apóstolo Paulo sente muita alegria ou muito ciúme, não é? Semelhante ao de Deus, por nós. Versículo 3 é outro sentimento. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade de vida a Cristo. Receio, porém, temo, porém. Então, é só ver quais são, que sentimentos dominariam o coração do ouvinte. O orador provocou em mim, ouvinte, primeiro o sentimento da alegria e imediatamente diz: receio, porém.
Então, eu vou, como ouvinte, vou descer um pouco daquela alegria que estou a sentir e vou ficar um pouco mais atento ao discurso. Receio, porém. Quer dizer, o primeiro sentimento, alegria, depois estas palavras de Paulo, receio, porém, que me põe um pouco menos feliz e mais atento, não é? Um pouco menos emotivo e mais atento. Receio, porém, não é? No versículo 3. Então, esta capacidade, gostaria que todos nós, digamos, fizéssemos o esforço para adotar também esta capacidade de provocar emoções nos nossos ouvintes, não é? Para poderem eles captar a nossa mensagem ou a mensagem da nossa pregação. Depois diz, com efeito, versículo 4, com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. Então aqui ele começa a repreender o ouvinte, a acusar o ouvinte. Então, esta repreensão é também importante para persuadir o ouvinte, não é? A repreensão, a acusação, ser capazes de repreender o nosso ouvinte ou ser capazes de acusar o ouvinte por causa do seu pecado ou por causa da sua dureza de coração. Versículo 5. Todavia, julgo não ser inferior em coisa alguma a esses superapóstolos, a esses eminentes apóstolos. Então, aqui Paulo usa uma linguagem até pejorativa. A esses superapóstolos. É pejorativo contra aqueles que o desprezavam, aqueles outros apóstolos que diziam que ele não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo era um falso apóstolo, já que ele não tinha convivido com o Senhor, com Jesus Cristo. Então alguns, até dentre os 12 apóstolos, alguns diziam que ele era um falso apóstolo. Então ele usa, aqui nesse texto, usa esta expressão pejorativa, esses eminentes apóstolos, esses superapóstolos. Então a linguagem pejorativa que se usa, não é, para descrever aqueles que estão a desviar o povo de Deus. Então, a capacidade de, também na explicação da palavra de Deus, usar uma linguagem pejorativa, claro, com todo o respeito, não é? Com todo o respeito por todos, com toda a tolerância, mas esta estratégia retórica, não é, que Paulo usa, linguagem pejorativa contra aqueles que estão a desviar o povo cristão, contra aqueles que estão a desviar os crentes. Versículo 7. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Então, aqui, como é que Paulo pretende provocar alguma emoção usando uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Então, qual é a emoção ou o sentimento que Paulo pretende suscitar aí? É a vergonha.
É a vergonha, a capacidade de envergonhar o ouvinte, que o ouvinte possa envergonhar-se, sentir vergonha pelo seu pecado, ou pelo seu mau comportamento, ou pela sua dureza de coração. Então, o orador, a pessoa que profere o discurso, agora no nosso caso, ou o catequista que vai dar que vai explicar a palavra de Deus aos seus catequizandos, ou o animador que vai proclamar e explicar a palavra de Deus no domingo, ou o celebrante, ou o padre, ou a irmã, todo aquele que tem a missão de pregar a palavra de Deus, também deve aprender de Paulo esta capacidade de envergonhar o ouvinte através de perguntas retóricas. São aquelas perguntas retóricas, são aquelas que não necessariamente exigem uma resposta. Provocam reflexão ou até vergonha na pessoa. Não é? Perguntas retóricas. Então, diz depois Paulo, no versículo 8, despojei outras igrejas delas, recebendo o salário a fim de vos servir. E quando entre vós sofri necessidade, a ninguém fui pesado, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram a minha penúria. Em tudo evitei ser-vos pesado e continuarei a evitá-lo. Então, esta linguagem é um pouco para defender-se, apresentar-se perante o ouvinte como, digamos, eu diria, como exemplo, apresentar-se perante o ouvinte como exemplo a seguir. Então, o pregador deve ser capaz de apresentar-se como exemplo, não só falar de outros exemplos da Bíblia ou de outros exemplos de santos, mas ele mesmo ou ela mesma, a pregadora, a animadora, deve ser capaz de, ao explicar a palavra de Deus, apresentar-se ela também como um dos exemplos que podem ser seguidos pelos ouvintes. Convido-vos a mais outra pausa musical e voltamos dentro de instantes. Bem-vindos à terceira parte do nosso programa de hoje, cujo tema é o uso das emoções na interpretação e pregação da palavra de Deus. E tomamos como exemplo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 16. E estamos
a identificar as emoções que Paulo suscita ou pretende suscitar no ouvinte, e estamos a dizer que dele podemos aprender também nós a suscitar emoções nos nossos ouvintes, para que eles, através das emoções, eles possam abrir-se à pregação da mensagem. Versículo 11 também Paulo usa uma pergunta retórica. Começa no versículo 10: pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que este título de glória não me seja arrebatado nas regiões da Acaia. Versículo 11, então. E por quê? E responde, e continua, dizia: porque não vos amo? Deus o sabe. Agora aqui, esta pergunta retórica, sobretudo a primeira, e ele, baseando-se na afirmação do versículo 10, pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que esse título, o título de glória, é o seu título de apóstolo, de exemplo para os cristãos, que não me seja arrebatado nas regiões da Acaia. E diz: e por quê? E por quê não me deve ser arrebatado? Porque não vos amo? Então ele afirma, ou ele diz que ele ama os ouvintes, os destinatários da sua mensagem. Então essa também o sentimento que pretende suscitar é o carinho, é o carinho, se sentir um pouco o carinho do pregador, o carinho do orador. Isso ajuda o ouvinte a acatar, a escutar e acatar as recomendações e as exortações do orador. Então, o carinho, o ser carinhosos, né? Então, o sentimento também, é o sentir carinho do orador. Depois, versículo 12: o que faço, continuarei a fazê-lo, a fim de tirar todo o pretexto àqueles que procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. Então, aqui ele ainda usa ironia. Paulo usa ironia para provocar no ouvinte repúdio. Repúdio é da pessoa ou da coisa ironizada. Então aqui Paulo, ao usar esta ironia, no versículo 12, diz: o que faço, continuarei a fazê-lo, a fim de tirar todo o pretexto àqueles que procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. É uma ironia, está a falar mal dos outros apóstolos que usam o título de apóstolo e se vangloriam, não é? Então, isto para criar repúdio. O ouvinte, ao ouvir esta ironia, vai desprezar essas pessoas, essas pessoas, neste caso, que estão a ser ironizadas. Versículo 13: esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. Estão a ver? Então continua a ironia a caracterizar tão negativamente os outros superapóstolos. Versículo 14: e não é de estranhar, ainda a ironia, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça, mas o fim destes corresponderá às suas obras. É tudo, então, uma linguagem irônica que descreve negativamente
os seus inimigos, digamos, aqueles que falavam mal de si. Então termina o versículo 16, repito, diz Paulo, repito, que ninguém me considere insensato. Ou então suportai-me como insensato, a fim de que também eu me possa gloriar um pouco. Então aqui este termo, repito, que ninguém me considere insensato. Então ele aqui, que sentimento ou que emoção pretende suscitar ao dizer, repito, que ninguém me considere insensato? Aqui o sentimento que ele pretende suscitar é mesmo a seriedade, né? A seriedade, a capacidade de provocar seriedade no ouvinte. A primeira emoção no início, no capítulo 1, era alegria, a capacidade de alegrar-se, até de rir, de bater palmas, de alegrar-se também durante um encontro, não é? De pregação do Evangelho, enquanto aqui repito, não é? Repito, ele quer provocar seriedade. É a emoção ou o sentimento que Paulo quer provocar para poder transmitir a sua mensagem. Então, por hoje podemos ficar por aqui, não é? Então, este tema do uso das emoções na interpretação e pregação da palavra de Deus, baseando-nos num texto que tomamos a título de exemplo da segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, 1 a 16, não é? E vimos que as emoções são úteis para que o orador ou o pregador da palavra de Deus possa preparar o seu ouvinte para escutar a palavra de Deus e aceitar a mensagem, para que a catequese, as homilias, as explicações da palavra de Deus não sejam monótonas, mas consigam provocar as diferentes emoções, não é? Digamos que o ouvinte é capaz de sentir, que também depois, através dessas emoções, o ouvinte pode ser um pouco mais, estar mais aberto a receber, a acolher a mensagem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grato pela atenção dispensada. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.